desta vida. Que está lá em Atos 5. Vamos ler Atos 5, 20. Senhor Jesus. Atos 5, 20. Vamos ler do 17 até o 20. Vale a pena. Esse contexto da prisão dos apóstolos, que a gente já vem desfrutando, mas vale a pena. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Todas as palavras desta vida. Aleluia! O título ia ficar muito grande, né? Mas a ideia era o título era Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Mas aí, como ia ficar muito grande, eu falei, não, vamos fazer uma coisa mais econômica. As palavras desta vida, para o título da nossa comunhão. E, irmãos, por que desse título, né? A gente tem visto em Atos 5, é muito interessante que a experiência de Ananias e Safira, a gente, nos versículos anteriores, no começo do capítulo 5, é uma situação bem negativa, interna na igreja, de lutas internas, de um casal com problemas no coração, problemas de ganância, de ambições, de hipocrisia. Versículo 1 ao 11, uma situação negativa. Mas do 12 até o 16, é uma situação muito positiva, sinais, prodígios, e o povo com grande admiração em relação à igreja em Jerusalém, em relação aos apóstolos, e a sombra de Pedro se projetando, e povo sendo curado, e afluindo gente, e os atormentados sendo curados, salvos, libertos, do versículo 12 ao 16. Uma situação muito positiva, muito edificante. Aí vem uma situação novamente negativa, difícil, né? Porque eram os religiosos perseguindo os irmãos, os apóstolos, principalmente, do versículo 17 até o versículo 32. É interessante que no mesmo capítulo, irmãos, a gente vê umas situações muito positivas, ricas, de crescimento da igreja. Mas também no mesmo capítulo você vê situações duras, difíceis, de perseguição. Até então, a gente está desfrutando Atos desde março desse ano, e a gente vem num embalo, assim, do capítulo 1, 2 e 3, de muita positividade, de muita abundância da graça, daquele começo da igreja em Jerusalém, um crescimento muito efusivo, uma ação do Espírito muito intensa, curando, libertando, falar em línguas, interpretação de línguas, 3.000 sendo batizados, e Deus acrescentando, e o coxo sendo curado, e voltando a andar, 40 anos padecendo, e é curado. E aí, irmãos, a gente começou a ver de uns 2 meses para cá, essa experiência que o crescimento, a abundância, ela também, lado a lado com ela, toda vez que Deus e a igreja avançam, se expandem, e a vontade dele começa, irmãos, a frutificar, o inimigo de Deus se levanta contra nós. E aí as situações negativas, de pelejas, e no caso aqui, de perseguição dos religiosos, se manifestou desde lá, Atos 4, lembram da prisão de Pedro? E ele faz uma defesa maravilhosa, por uma benfeitoria. Como é que prendem aquele homem? Porque ele curou. Mas ele, cheio do Espírito, dá uma resposta incrível, que a gente vem desfrutando, Atos 4 e Atos capítulo 5. E aí, irmãos, é interessante que ao longo, isso é muito interessante, crescimento e perseguição, bênção e uma certa maldição de coisas inimagináveis acontecendo no meio da igreja. Se você olha ao longo desses 2.000 anos da história da igreja, irmãos, sempre foi essa oscilação de crescimento, de bênção, mas também de perseguição, de lutas, de investidas ferozes do inimigo de Deus contra nós.
investidas do inimigo de Deus, usando a política, usando o Estado. Mas aqui o caso não é o Estado. Em Atos 12 é o Estado, é Herodes que manda matar Tiago. Isso daria uma outra mensagem, e nós vamos falar disso mais para frente. Mas aqui em Atos 4 e 5, irmãos, é o ressentimento, é a inveja dos religiosos. Então é um tipo de perseguição, é um tipo de luta muito dolorosa, porque são de pessoas que professam amor a Deus, que amam a Deus dentro da sua perspectiva, dentro do que viram, né? Os judaizantes, os fariseus, os saduceus, eram parte do povo de Deus, e isso é uma perseguição muito específica, porque não é uma perseguição política, mas é uma perseguição religiosa, e a motivação da perseguição, vale a pena ler essas palavras que eu acabei de falar, é Atos 4, versículo 2, ressentidos. Qual o motivo? Ressentidos, por ensinarem eles o povo, 4:2. E o 5, que a gente acabou de ler, o 17. Finalzinho do 17, 5:17, né? A seita dos saduceus tomaram-se de inveja. E aí a gente tem falado que o livro de Atos é um livro de sementes. E é um livro, irmãos, também recheado de experiências. A gente sempre fala sobre isso, né? E essa semente, irmãos, de que ao lado da bênção, sempre vai estar do lado da bênção, do crescimento, da vontade de Deus avançando, do lado dela vai haver perseguições e lutas políticas e perseguições e lutas de dentro. E isso também é muito angustiante, gera um sofrimento também maior da nossa parte. Mas eu espero que o Senhor nessa noite, isso foi ao longo de toda a história, né, da igreja, essa semente foi se desenvolvendo. Estamos aqui no século 21, isso chega para nós e isso chegou também para nós. Em maior ou menor grau, irmãos, eu creio que todos nós estamos sentindo essa perseguição não só política, mas religiosa, interna. Mas, irmãos, o Senhor quer nos dar experiências novas. Quando Ele diz que o Hades, ao se levantar, ele não prevalecerá contra a igreja, nós temos 2024 anos de um inferno, de um Hades que se opõe, tanto externamente quanto também internamente. Mas eles não prevaleceram contra a igreja. Nós temos uma história de 2024 anos, em que Cristo vem edificando a sua igreja. E esse inferno com as suas portas não prevalecerá contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, porque o Senhor está edificando a igreja. Irmãos, eu espero que isso possa realmente nos dar um ânimo novo nessa noite. Que a graça e o Espírito do Senhor realmente nos bastam. Mas, uma coisa muito impressionante é que, quando o Williams compartilhou na terça, o que fez os apóstolos? Depois a gente vai ver em Atos 8, a igreja é fortemente perseguida. Começou muito a perseguição sobre os apóstolos, mas depois aquilo se estendeu para outras famílias, para a igreja em Jerusalém como um todo. A gente vai entrar agora, não nessa noite, né, mas na terça, a gente falou de Atos 6, Estevão, um diácono, não era um presbítero, mas ele era um irmão que servia, também foi perseguido, ao ponto de ser martirizado, irmãos. Os fundamentalistas religiosos o apedrejou até morrer. Subornaram homens para darem testemunhos falsos. Pessoas ali próximas, eu tenho certeza que eles eram judeus que cresciam no templo adorando a Deus, vendo quem era sumo sacerdote. Era um povo meio que familiar deles, não eram pessoas que não tinham nada a ver com eles. Não, eles eram judeus, praticavam o judaísmo, entendeu? Eles tinham, não vou dizer que eram parentes, mas eles eram familiares daquele povo. Era um povo e eram religiosos, chegados de alguma forma, que os conheciam. Estava todo mundo ali junto, praticando a forma de Deus trabalhar, ainda no Velho Testamento. Mas quando Jesus chegou, o Senhor inaugurou uma coisa nova. Foi muito difícil para eles saírem daquela cristalização, um enraizamento muito profundo no judaísmo, né?
Mas, irmãos, foi muito maravilhoso na terça, porque quando foi falado esse versículo, os apóstolos, o contexto é que, por conta dessa inveja, ressentimento, eles foram presos, os apóstolos. Aí lá preso, um anjo aparece e livra eles da prisão, irmãos. É incrível. Se a gente vai lendo Atos 5, livra eles da prisão, mas livra de um modo meio silencioso, não chegou com uma força e um poder de sair arrebentando as cadeias e sai daí, porque eu sou um anjo do Senhor. Não, foi uma coisa silenciosa, uma coisa que depois os guardas falaram, porque eles saíram de lá e o anjo falou, vai lá para o templo. E vai para o templo e diz as palavras dessa vida. O grande segredo deles conseguirem resistir àquilo, deles resistir àquele tipo de perseguição, aquele tipo de pressão, irmãos, interna, externa e interna, foi porque eles, quando o anjo fala, dizei ao povo todas as palavras dessa vida, diga para o povo o que vocês estão vivendo e experimentando de Jesus Cristo. As palavras desta vida, lá no original grego, as palavras no Novo Testamento, palavras vêm da palavra logos ou da palavra rema. Logos é a palavra como doutrina, como uma verdade, como um conjunto de formulações que são importantes, que constituem a base da nossa fé: morte, ressurreição, justificação, santificação, reconciliação. Tudo isso é muito importante ser falado, ser enaltecido. Mas isso ainda é muito doutrinário no sentido de, é uma doutrina que é muito importante, esse logos, é muito importante. Mas quando o anjo está falando aqui sobre essa palavra da vida, não é esse logos. É o seguinte, ressurreição, e morte, e reconciliação, e salvação, e libertação. Discípulos, vocês provaram essas coisas todas, e vocês são testemunhas dessa palavra. Isso não é só uma doutrina. Isso não é só uma teoria. Vocês provaram e testemunharam a morte, a ressurreição e os efeitos na vida de vocês. Aí é o rema, é a palavra rema, a palavra vivida, experimentada, que naquele momento, instantaneamente, vocês estão na prisão, morte, caos, decepção, angústia. Mas aqui, nesta prisão, vocês estão provando a ressurreição. Eu, como anjo de Deus, vim aqui para libertar vocês. Assim como você, Pedro, há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, não sei o tempo exato, lá em Atos 4, você estava cheio do Espírito, e da prisão, você foi tirado da prisão, e você deu um testemunho, porque você estava cheio do Espírito, você provou a ressurreição. E agora, você e os 11, continuem dando testemunho, cheio de vivacidade, das coisas vivas que vocês estão provando de Jesus. Em meio a essa angústia, essa prisão, Pedro, é a segunda vez que vocês são presos. Lá no capítulo 12, 13, nós vamos ver Pedro, é a terceira vez que ele é preso. E acontece uma coisa incrível lá com ele também. Ele já estava acostumado com o sobrenatural de Deus, entendeu? Com o rema de Deus, de viver o Espírito, de provar coisas novas. Irmãos, todos nós aqui, muitos de nós estamos caminhando com o Senhor há muitos anos, há muitas décadas, alguns nem tanto, menos décadas, menos anos, não importa, o tempo da nossa caminhada com o Senhor. Eu quero encorajar muitos irmãos com essa coisa da experiência da palavra se tornar a nossa vida, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero, o livro de Atos é um livro de experiências, é um livro de atos do Espírito. Senhor, eu quero renovar as minhas experiências com o Senhor. Talvez, Senhor, esse momento que nós estamos vendo a igreja em conquistas, igrejas no Brasil, as pelejas, sofrimentos e angústias internas, de perseguições de dentro, de perseguições dentro da nossa própria família, das pessoas que a gente mais ama, dos amigos mais parceiros e queridos que a gente cultivou ao longo de décadas, que talvez você nunca imaginasse que eles falariam assim de você, ou agiriam assim contigo. Irmãos, isso exige de nós uma experiência nova. Isso exige uma coisa que a gente não provou antes ainda. E isso, irmãos, há nisso uma coisa maravilhosa. Porque, irmãos, nós podemos provar, sim,
essa palavra da vida, e precisamos, na verdade. E nós precisamos muito, porque é essa experiência renovada que vai nos dar a graça, a solidez para suportar as pressões de fora e também, irmãos, as pressões de dentro e as perseguições religiosas. Nós precisamos que Deus renove isso em nós. Uma sede, um desejo de experiências com a palavra da vida. Não, mas eu conheço a palavra da vida, já entendi, Moisés. Mas, irmãos, é uma nova experiência, percebe? Quando eu falo assim de nova experiência, eu vou dar um exemplo para os irmãos de 1 João capítulo 1. Nós já caminhamos com o Senhor, nós já vimos o Senhor, nós já ouvimos o Senhor. Mas, irmãos, eu quero encorajar sobre esse gradiente de experiências novas. Olha 1 João, só um parênteses rapidinho. 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 4, fala assim, ó. O que era, 1 João capítulo 1, hoje a gente está sem a projeção, irmãos, então os irmãos vão ter que usar a Bíblia aí, né? A Bíblia física, então continuem firmes aí. Continuem firmes comigo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E de novo João repete. E nós temos visto e ouvido, e anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, ele está falando, nós anunciamos as coisas que nós temos ouvido, que nós temos visto. Irmãos, nós só estamos aqui porque realmente nós temos visto e ouvido. Mas perceba que João está dizendo assim, ó, o que nós vimos, o que nós ouvimos. Aí ele fala assim, ó, o que nós contemplamos. Irmãos, é inegável que nós temos ouvido o Senhor. O Senhor está aí todas as semanas na Bíblia, num livro de Atos que a gente está desfrutando. Cada um de nós aqui tem desfrutado de Atos, tem desfrutado de outros versículos, de outros livros e porções além de Atos. Irmão, o Senhor tem falado conosco. É ruminando a palavra, é algum outro livro espiritual, e principalmente a Bíblia. Eu creio que esse ano, todos nós como igreja, o nosso apetite, o nosso amor pela palavra de Deus, irmãos, foi restaurado. Vem sendo restaurado, eu não tenho dúvida disso. Mas é muito interessante que nós ouvimos, e nós vemos também, né? E vimos, e ouvimos. Mas aqui João está dizendo, e contemplamos. É um outro estágio, irmãos. É uma experiência, é também experiência, mas é uma outra camada, entendeu? Porque a contemplação, irmãos, exige tempo, e é uma coisa que exige tempo, mas ela é mais duradoura e profunda também. E é maravilhoso, né? Você contemplar uma paisagem, você contemplar a beleza que está numa paisagem natural, por exemplo, ou numa obra de arte. Contemplar o Senhor na palavra de Deus. Você fica ali meia hora falando, ouvindo o Senhor, falando, desfrutando o Senhor, amando o Senhor, beijando o Senhor, e o Senhor te beijando, e você chora, e você contempla, e o Senhor te... Irmãos, é maravilhoso. Mas perceba que há uma outra coisa que é apalpar. É uma quarta camada, em que você está contemplando. Por que eu já comecei a falar de beijo aqui? Lembra do hino? Por teus beijos, ó Senhor, dos meus lábios flui louvor. Beijar é um negócio físico. É uma coisa de toque. É uma coisa de apalpar Jesus. Irmãos, nesse momento de igreja em conquista, e cada uma das nossas famílias, irmãos, o Senhor está nos chamando para uma experiência de apalpar Jesus. Mano, nós podemos apalpar o verbo da vida, apalpar a ressurreição, apalpar a ascensão. O que significa isso? Nós sobrepujarmos as situações de morte e olhá-las de cima para baixo. Nós estamos olhando de baixo para cima, né? As lutas exteriores, as lutas internas, de baixo para cima. Mas a ascensão é eu ter a experiência. Aí já não é mais logos, irmão, já é um rema, já é a experiência de eu estou
com Cristo eu ascendi, eu já fui ascendido com o Senhor. E quando eu invoco, e quando eu tomo posse disso, Senhor, a minha experiência ainda, Senhor, é de olhar de baixo para cima. Mas se a tua palavra disse que eu ascendi juntamente contigo, e estou nas regiões celestiais, isso é contra a minha experiência, mas eu creio, Jesus. E aí, irmãos, você começa a provar, eu e você, a experiência de ascensão, de olhar de cima para baixo, para ver que o Senhor ascenso está acima de todas as coisas. E se apalpar a ascensão. E isso, irmãos, não só nos enche de gozo, mas nos dá uma consistência. E nos faz firmes para darmos conta das perseguições e quaisquer outros sofrimentos. Mas perceba, irmãos, que é uma experiência mais íntima e é uma experiência mais solidificadora, apalpar, é mais concreto, percebe? As coisas espirituais, irmãos, são muito abstratas, mas elas precisam se tornar não só ouvidas, vistas, contempladas, mas apalpadas, irmãos. Da gente sentir, perceber e apalpar espiritualmente, né? Não fisicamente, mas espiritualmente. E tornar isso real, material, palavra da vida, que não é mais a palavra da Bíblia por ela mesma, é a palavra da Bíblia na minha vida. É a palavra da Bíblia na sua vida. É a palavra da Bíblia de Atos, que foram os atos do Espírito na vida de Pedro, Paulo, na vida de Lídia, na vida de quem mais? Meu Deus. Na vida de Dorcas, que foi ressuscitada, na vida de João, na vida do apóstolo Paulo, e na vida de Moisés, e na sua vida, e na nossa vida. É trazer Atos, irmãos, para a nossa vida. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda toda a história. A história da nossa vida, a história desse momento que a gente está vivendo e do desfrute do livro de Atos. E aí, eu quero... Em outras palavras, o anjo estava falando, gente, continua vivendo o que vocês estão vivendo. E vão lá para o templo. Mas, Senhor, o templo é o epicentro da perseguição contra nós. É muita ousadia um negócio desse. Não, mas vocês vão para lá, vocês não vão arrumar confusão com os religiosos. Eu não estou indo para vocês irem dizer e peitar os religiosos. Peitar, não tem que peitar nada. Vocês não vão falar nada com eles. Vocês vão dizer para o povo as palavras dessa vida. Irmãos, nós não vamos peitar ninguém. Nós não vamos criticar e revidar a nenhuma autoridade estabelecida por Deus, esteja ela certa ou errada. Nosso negócio é falar para o povo. Nosso negócio é falar de Jesus e da vida e da salvação e das palavras da vida para as pessoas, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos familiares que estão cansados, estão fatigados, irmãos. As pessoas estão desoladas. As pessoas estão, não é? Cada um aqui conhece a realidade da sua família, dos seus familiares, dos colegas com o seu trabalho, as lutas na escola, no banco, no comércio, entendeu? Cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe. E aí, irmãos, o anjo está dizendo, vocês vão dizer para o povo. Vocês não vão enfrentar ninguém, vocês vão dizer para o povo. O que vocês estão vivendo? E aí, irmãos, o que vocês estão vivendo? Olha que interessante. Deus está nos detalhes. Aí o anjo falou isso para eles. Eles foram para o templo. Foram falar as palavras da vida. Aí os guardas, na verdade os religiosos falaram assim, foram lá para o sumo sacerdote e falou, precisamos dizer uma coisa para vocês. Eles saíram da prisão e eles estão lá no templo falando e pregando, falando para o povo. O sumo sacerdote não acreditou. Como assim? Como assim? Aí, irmãos. E aí ele, como assim? Aí mandaram chamar eles foram, alguma coisa aconteceu miraculosa que libertou eles de lá e livrou-os de todo. Aí olha o versículo, perdão, aqui, ó, Atos 5. E aí mandaram chamar Pedro e os 11, trouxeram-nos e apresentaram-nos no Sinédrio. O Sinédrio era o STF da época. O STF daquela época entre os judeus era uma coisa chamada Sinédrio. Dizemos, versículo 28, expressamente vos ordenamos, chamou eles diante do Sinédrio, do STF da época, expressamente vos ordenamos que não, do STF entre os religiosos, né, que eu estou falando, não politicamente falando.
Não o poder jurídico da nossa democracia. Eu estou falando assim só para os irmãos entenderem. Dizendo expressamente, aí mandou chamar eles. Como assim que vocês estão aqui no templo? Vocês estavam na prisão, como é que vocês saíram de lá? Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina. Vocês encheram essa cidade de Jesus, de salvação, de libertação. Vocês encheram. Irmãos, que de alguma forma na cidade de Conquista haja um testemunho de que esse povo está enchendo Conquista com a alegria do Senhor. Que nós estamos enchendo, nós e os nossos irmãos, que não estão aqui conosco, mas estão aí espalhados nessa cidade. Todos os crentes que a gente possa, irmãos, está enchendo essa cidade. Da doutrina, sim, mas não só da doutrina, mas do rema, da palavra vivida e experimentada e exalada da nossa vida, né? Aí olha aqui, irmãos, uma coisa. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus, versículo 29, 5:29 ao 32. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Tem 3 coisas aqui, irmãos, que eu vou falar mais para o final. A novidade, cada vez que Pedro fala, irmãos, cada vez que ele fala, ele traz uma novidade. Cada um dos discursos dele, de Atos, nós já estamos no capítulo 5, mas você pega o capítulo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Pedro fala, mas ele não fala, ele fala do Evangelho, ele está falando de Jesus, mas da morte e ressurreição, do arrependimento. Mas ele traz um elemento novo, uma faceta nova da pessoa do Senhor. E aqui ele trouxe a questão da obediência de Jesus como príncipe salvador e do Espírito que nos foi outorgado. Mas irmãos, eu quero falar, essas 3 coisas são muito preciosas, mas eu quero ainda encorajar a cada um de nós com essa noção de experiência, irmãos. Quando eu falo, a gente pode se perguntar, mas Pedro e os demais apóstolos se levantaram. Mas poderia ser qualquer outro irmão. Poderia ser qualquer um dos outros. Os 11 se levantaram com Pedro, mas por que a Bíblia está dizendo Pedro? E os 11, e os demais, né? Poderia ser João, poderia ser Tadeu, entendeu? Poderia ser Felipe. Por que capítulo 5, versículo 29 é Pedro? Deus está nos detalhes, né? Irmãos, olha que interessante. Atos capítulo 1, versículo 15. Eu vou mostrar do capítulo 1 até o versículo 5. Deus levanta Pedro. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Atos 1,15. É claro que eu não vou ler, eu quero só sublinhar o seguinte. Pedro se levanta e reconhece uma necessidade na igreja que está faltando um. Judas morreu, suicidou-se, e nós precisamos completar uma vaga nesse ministério. Eles oram, é Matias que preenche, não é isso? Quem teve a sensibilidade do Espírito para perceber a vaga, a necessidade? Foi todos? Não foram todos. Foram Pedro, junto com os outros. Pelo Espírito, claro que é pelo Espírito. Mas irmãos, capítulo 1, ele se levanta e discerne. Capítulo 2, lembra? O dia do Pentecostes, as pessoas fascinadas com aquilo. O que é isso? Os homens, as pessoas falando em outras línguas. Versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11. E erguendo a voz, advertiu-os. E aí nós conhecemos todo o capítulo 2, desfrutamos isso vários meses. Pedro aqui no capítulo 2 se levanta com os 11, como um tradutor, para as pessoas entenderem o que era aquilo. E ele prega o evangelho. 3.000 são batizados, irmãos. Capítulo 3, está um paralítico, um coxo. À porta do templo, 40 anos, ninguém faz nada por ele. Pedro, cheio da autoridade do Espírito. Eu não tenho prata, não tenho nem ouro, mas uma coisa que eu tenho, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, se levanta.
E aí, irmãos, no capítulo 3, o povo, o coxo ficou do lado de Pedro, não saía de perto de Pedro. 3:12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo e levanta e fala. E quando ele fala, ele traz uma novidade. Ele falou as mesmas coisas do capítulo 2, mas ele fala de Jesus como Nazareno, de Jesus como servo, Jesus como autor da vida. A gente já desfrutou isso demais, não foi? E aí os invejosos religiosos, capítulo 4, se levantam os religiosos e prendem Pedro por conta dessas coisas lindas e maravilhosas que ele estava fazendo. Aí Pedro, capítulo 4, é Pedro, de novo, capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Autoridades do povo e anciãos, irmãos, eu não vou ler tudo. Ele fala de várias coisas. E a coisa principal, evangelho. Cristo morreu, ressuscitou. Arrependei-vos. Mas ele traz um elemento novo. Ele traz um ângulo novo de Jesus, que é a pedra angular. A pedra viva. Irmãos, aí entra, de novo, aí vem capítulo 5. Vem Ananias e Safira. Uma coisa muito mais sutil, de dentro. Famílias trazendo dinheiro, trazendo oferta, trazendo uma grana muito preciosa. Uau! Mas ele reteve, não vou contar essa história, já desfrutamos. Reteve uma parte do dinheiro, mas roubou por ganância, por hipocrisia, enfim. Aí, de novo Pedro. Então disse Pedro, Atos 5:3. Então disse Pedro, e falou, Ananias, o que é isso? Encheu Satanás seu coração. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor tratou severamente com aquilo. E aí o Senhor deu fim à vida de Ananias. Ananias morreu, a esposa dele também morreu. Mas foi Pedro, irmãos, que pelo Espírito discerniu que uma coisa muito boa, mas tinha um negócio ruim escondido num negócio bom, entendeu? Oferta é uma coisa boa, uma coisa de Deus. Mas tinha um negócio no bom. Você está servindo, você está ofertando, você está fazendo, você está acontecendo. Mas lá, tem um negócio que ninguém conhece, que está no nosso coração, enganoso e desesperadamente corrupto. Mas o Senhor conhece. E quem é espiritual e maduro, irmãos, discerne. Quem é Pedro? Quem foi transformado? É isso que eu quero chegar num lugar com isso. Quem foi transformado, quem se tornou uma pedra viva, vai discernir isso. E aí no mesmo capítulo 5, nós acabamos de ler os perseguidores, os religiosos, e no versículo 29, é o sexto discurso, a sexta fala de Pedro, nos 5 capítulos iniciais de Atos. Você leu o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, está lá de novo Pedro. Irmão, vocês acham que isso é aleatório? Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Não, será que isso é aleatório? Eu quero ler com os irmãos João, capítulo 1. Por que tinha que ser Pedro? Por que foi Pedro que o Senhor usou desse jeito? João 1:42, Senhor Jesus. Quando o Senhor chamou ele, vocês lembram? André, o irmão de Pedro. Mas, irmãos, é Simão o nome dele. O nome dele não é Pedro, o nome dele é Simão. João 1:42. E o irmão dele, André, levou ele para Jesus. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Mateus, vamos ler Mateus 16:16. Todos conhecemos essa história de quando o Senhor pergunta, gente, o povo, quem diz o povo ser quem eu sou? E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Pedro ganha uma revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí o Senhor elogia ele. Aí o versículo 18, irmão, o Senhor elogia ele, o Senhor fala assim com ele, ó, versículo 18, Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prestem atenção no versículo 19, amados e amadas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, Atos capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5.
eu acabei de ler 5 porções de Atos. 6 momentos em que Pedro, não mais Simão, Bar-Jonas, que vem do barro, mas que foi transformado pela palavra da vida. Este Pedro, transformado pela palavra da vida, se tornou um Petros, se tornou Cefas, que quer dizer pedra, que quer dizer uma coisa firme. Uma coisa, irmãos, uma irmã, uma amada irmã, em quem Deus pode confiar. Mulheres, Deus quer confiar muitas coisas para vocês. Deus já tem confiado a várias de vocês muitas responsabilidades na igreja, muitas demandas e necessidades e carências. Varões, o Senhor também tem confiado diferentes coisas em diferentes proporções. Mas, irmãos e irmãs, o Senhor quer, eu sinto, colocar muito mais nas nossas mãos. Mas nós precisamos ser transformados. Irmãos, é muito significativo que em Atos de 1, 2, 3, 4 e 5, em diferentes contextos, em diferentes necessidades, Pedro tem um protagonismo, porque é Cristo como pedra viva, que transformou aquele Pedro. E ele então se torna alguém que pode ligar e desligar. Eu vou dar para você, Pedro, as chaves para você ligar e desligar. Vai surgir, vocês estão aqui 3 anos e meio comigo, mas você não sabe do seu futuro. Mas daqui 4 anos, vocês estão caminhando comigo, mas daqui 4 anos, eu vou morrer, ressuscitar, e você vai perceber que há vagas no ministério. O ministério do Senhor Jesus precisa ser preenchido. E você vai usar as chaves do reino para dizer para a igreja, algo precisa ser ligado aqui. Há um monte de vaga, um monte de serviço que precisa ser preenchido. E agora é o momento de ser preenchido. Irmãos, ele usa a chave do reino dos céus para ligar vagas no ministério do Senhor Jesus, para dizer, precisa ser preenchido. Irmãos e irmãs, nós precisamos preencher as vagas que Deus está abrindo para nós. Ah, não, mas eu já sirvo. Tá, mas a palavra da vida, talvez o Senhor queira que a gente... É claro, que talvez a gente não esteja servindo, né? Mas eu sinto que o Senhor quer nos chamar, sim. A gente já está em alguns serviços, mas talvez a gente não está envolvido tanto assim com o serviço, com serviços, né? Outros serviços e outras necessidades que têm surgido. Mas, irmão, se nós somos pedras, nós vamos ligar vaga. Nós não vamos manter nada no nosso bolso, entendeu? Nós vamos ser inclusivos, irmãos. Porque pessoas precisam entrar nesse ministério do Senhor Jesus. Atos 2, precisa ter alguém ligando uma explicação e uma tradução para essas pessoas entender que o Evangelho chegou aqui e essas pessoas estão falando em línguas por quê? É por causa de salvação. Aí ali, irmãos, Pedro com os 11, cheio do Espírito, não era nada dele, não era mérito dele, não era habilidade dele. Ele era um galileu inculto, um pescador, entendeu? Mas era um homem que foi transformado e que naquele momento e naquela necessidade de pregar o Evangelho, Deus usa, ele liga, ele abre a porta do reino para os judeus. O coxo paralítico precisava ser curado da sua paralisia física, da sua paralisia espiritual. Irmãos, fisicamente, né? Tanto fisicamente, a gente sabe que há na igreja homens e irmãs, 1 Coríntios 12, que tem dons de cura. Que esses irmãos lancem mão dos seus dons para curar, se tiver. Nós jamais poderíamos nos fechar a isso, porque é a Bíblia nos diz que o Senhor deu homens dons que curam, mulheres, tal, mas nós sempre aplicamos mais a questão espiritual, e é verdade, nós talvez não temos esse dom de curar, mas irmãos, todos nós nos adoecemos espiritualmente falando, nós muitas vezes nos tornamos coxos e paralíticos, entendeu? A gente não tem força para andar, para a vontade de Deus, para as demandas de serviços. A gente está como um coxo. Mas Pedro nessa hora usa chaves para dizer assim, ó. Ele usa chaves para desligar a paralisia. Para desligar 40 anos de uma vida inativa. Eu vou desligar pelo poder do nome de Jesus na sua vida agora, ô coxo. Porque você precisa andar para Jesus.
você precisa andar e caminhar e servir o Senhor, não é por causa de mim. Esse poder que você provou agora não é por causa de mim, não é por causa da minha piedade, é por causa do autor da vida. E aí eu vou ligar você ser curado, porque o autor da vida quer usar você. Irmãs e irmãos, nós precisamos ligar e desligar coisas dentro das nossas casas. Dentro das nossas famílias, o que tem nos paralisado? O que tem nos, de alguma forma, nos desanimado de caminhar? Pais e filhos, filhos e pais, esposas. Irmãos, o que nos tem deixado atado? Precisa ter um Pedro e uma Pedrita, vou inventar essa palavra. Precisa ter uma mulher Pedro, uma pedra, Nani, que liga e desliga na sua casa. Precisa ter um marido e uma esposa, irmãos, que usam as chaves. Porque foram transformados por Jesus. Porque estão provando a palavra da vida. Na hora que chegam os religiosos, nos colocam na prisão. Nós precisamos fazer uma defesa. Por que a gente fez o benefício? Irmãos, diante dos religiosos, nós precisamos fazer alguma defesa. Nós não vamos atacar ninguém. Mas Pedro se levanta, cheio do Espírito, provando a palavra da vida. E dizendo, olha, ele é a pedra angular, entendeu? Vocês rejeitaram ele, mas ele é a pedra angular que une essas duas paredes aqui. Ó. Essas duas paredes só não caem porque tem uma pedra lá no ângulo, lá na quina. Tem uma coluna que une essas duas paredes, que une essas outras duas de cá. Está lá, ó. É uma pedra angular na quina que sustenta todo o edifício. Em outras palavras, ele está dizendo, ele está traduzindo na vida dele. Há muitos problemas, há muitas dificuldades na vida do casal, na vida de entre pais e filhos, mas é o seguinte, irmãos, marido e esposa, nós precisamos permanecer de pé. Edificando a casa de Deus, nós precisamos dos nossos filhos. Nós precisamos das pessoas, dos irmãos. Nós estamos civis de música, civis de som, civis de recepção, civis de cozinha. Nós somos paredes que precisam ficar de pé. Se não for Cristo pedra angular, desmorona tudo. As paredes não se sustentam, irmãos. Mas vem um Pedro para dizer, há um Cristo vivo que eu estou provando, que nós estamos provando, que é a pedra angular, que mantém as duas paredes em pé. E aí ele liga essa revelação. E no capítulo 5, há ofertas, há coisas incríveis dos irmãos tendo tudo em comum, vendendo seus bens, dando para quem tem mais necessidade. Irmãos, só o Espírito pode fazer uma coisa dessa. Mas aí Pedro usa as chaves do reino para discernir um cheiro estranho. Tinha alguma coisa estranha. No meio daquele monte de movimento de ofertas positivo, tinha alguma coisa estranha. Ele discerne e usa e desliga. Ele usa as chaves do reino, irmãos, para desligar a ganância, para desligar a hipocrisia, para desligar o desejo e a expectativa talvez de Ananias e Safira de irmãos dando tapinha nas costas deles, porque afinal de contas eles estão dando tudo, entendeu? Eles estão ofertando. Precisava alguém desligar essas coisas difíceis de discernir, a ambição dos corações. Precisava um Pedro maduro para discernir isso, irmãos. E aí ele ligou pelo Espírito o temor na igreja. Você lê Atos 5, depois do caso de Ananias, um temor na igreja. Porque o Senhor tratou com a situação, não foi Pedro que tratou. Mas o Senhor usou a pedra viva. Pedro é uma pedrinha viva, e o Senhor usou ele. E aquilo gerou um temor, né? Foi o Senhor que lidou com a situação, não foi Pedro. Mas Pedro estava lá intermediando, sim. Ele estava ali, foi ele que falou com Ananias, foi ele que falou com a esposa de Ananias. E de alguma forma, aí o Senhor ceifou Ananias e a esposa. Mas Pedro ligou. Irmãos, por que ele ligou? Irmãos, perceba que é experiência. Ele é um Pedro, irmãos, que está tendo experiência com a palavra da vida. Aí vem os invejosos de novo. Agora nós acabamos de ler que Pedro se levanta, aqui no metade, né, para o final do capítulo 5. Ele se levanta com os 11 para dizer, olha, importa-nos obedecer primeiro a Deus. Vocês estão entendendo? Do que obedecer aos homens. E o seguinte, ele se tornou o príncipe salvador. E ele nos deu o Espírito. De novo, irmãos, é Pedro usando as chaves do reino para dizer para os religiosos que o Espírito é quem garante todas as coisas.
é o Espírito que foi outorgado a ele, aos 11. É o príncipe da paz que está do lado dele. Irmãos, vocês percebem que ele está falando isso cheio de experiência com Deus. Irmãos, eu quero que a gente seja muito impactado com isso. A palavra da vida, esse detalhe, do capítulo 1 ao 5, o Senhor usa Pedro para os principais episódios. E há acontecimentos. Tanto na lida com crescimento e boa nova, quanto na lida com fadiga, pressões e perseguições. O Senhor usa Pedro de maneira muito especial. Querida irmã, querido irmão, por favor, todos esses versículos que eu falei, e a Pedro levantou-se Pedro, e a Pedro levantou-se Pedro. Você precisa colocar seu nome. Irmãos, o Senhor quer que a gente coloque o nosso nome. Levantou-se Moisés. E levantou-se cada uma de vocês, irmãs. E aí ela levantou-se, a Raquel levantou e disse: irmãos, tem que ter o seu nome. Ian, precisa estar o seu nome. A gente não pode ler a Bíblia com esse... é Pedro? Foi Pedro? Por que foi Pedro? Será que o Senhor não me quer? Não, mas isso foi só para a igreja primitiva. Irmãos, sim, foi a igreja primitiva. É claro, irmãos, que a escala das coisas que a gente vive hoje no século XXI são muito diferentes da igreja primitiva. Mas eu tenho convicção, irmãos, que o Senhor precisa de cada um de nós, provando a palavra da vida e tendo experiências novas de ouvir Jesus, de ver Jesus, de contemplar o Senhor e de apalpar, irmãos, coisas que o Senhor quer nos dar. E aí talvez a gente, poxa, mas é eu mesmo? Será que é o Senhor que me quer aqui? Irmãos, vocês conseguem acreditar? Eu acabei de falar de Pedro usando todas essas chaves em situações e circunstâncias tão particulares. A gente acabou de ler João 1,42. Quando o Senhor chamou ele, aconteceu a mudança do nome dele. Aí você pode imaginar. O Senhor chamou a gente há 40 anos atrás, 20 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás. O Senhor nos transformou, não nos transformou, irmãos? Mas a carreira de Pedro, talvez a gente tenha esquecido que foi esse mesmo Pedro que negou o Senhor Jesus. Ele não, mas você lê os evangelhos, ele negou o Senhor na hora que o Senhor mais precisava dele. Mas ele negou, irmãos, ao ponto dele praguejar, ao ponto dele jurar que ele não conhecia aquele homem. Senhor, todos podem te negar, eu te trair, eu vou morrer por você. Não. Ele não só não poderia morrer pelo Senhor, como ele nega o Senhor. Ele pragueja que não conhece aquele homem. Nós acabamos de ler Mateus 16. O Senhor dá uma revelação, o Pai dá uma revelação incrível para ele. Pedro, não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que te revelou isso aí, meu filho. E sobre essa pedra edificarei minha igreja. Eu vou dar uma chave para você no mesmo capítulo. Passou-se 2 horas, brincando aqui, tá? Passou 2 horas. O Senhor fala, gente, eu vou para a cruz, eu preciso ir, mas eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Pedro, de maneira nenhuma isso vai acontecer. O Senhor Jesus fala para ele, arreda-te, Satanás. No mesmo capítulo, ele ganha uma visão incrível. No mesmo capítulo, passa algumas horas. Ele é instrumento da boca de Satanás. Ele se diz um absoluto, ele é um irmão, uma irmã assim, sabe? E aí ele fala, Senhor, eu vou contigo, vamos para o jardim, vamos orar. Ele começa a dormir. Aí o Senhor Jesus fala, eu estou aqui no jardim de Getsêmani, eu vou ser traído agora. Vocês não podem vigiar 1 hora comigo? Vocês não podem vigiar 1 hora comigo? Aí Pedro desperta junto com Tiago. Aí o Senhor continua, lágrimas de sangue, suor de sangue. O Senhor volta para eles. Eles estão dormindo. Aí Pedro vai e pega a espada, entendeu? Pega a espada e corta a orelha do soldado. Que Marte. Não. Passa algumas horas. Ele está praguejando e negando diante de uma criada. O Senhor ressuscita, aparece na casa. Toca aqui, Tomé. Eu vou usar vocês, o Espírito vai ser derramado daqui 50 dias. Aí Pedro, gente, o Senhor Jesus apareceu para a gente na casa, mas
quer saber? Vamos pescar. Vamos voltar para a nossa vidinha. Porque, na verdade, o Senhor apareceu lá na casa, mas ele não voltou a aparecer, ele está aparecendo, desaparecendo, quer saber? Vamos voltar a pescar. Aí o Senhor fica 40 dias com eles e 40 noites, falando das coisas do reino, e aí eles e todos os outros, né? Pedro estava junto com ele. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar mesmo? É agora que o Senhor vai descer aqui em Jerusalém e vai inundar essa cidade e nós vamos pegar o Senhor vai colocar no seu devido lugar os que te crucificaram. É agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor vai colocar no seu lugar os políticos, os religiosos que te mataram? O Senhor falou, não é nada disso, gente. Eu vou usar vocês como testemunhas, vai descer o Espírito e vocês... E nesse caso do Pedro negar o Senhor, irmãos, e chorar amargamente, eu creio que ali ele entendeu o que tinha acabado para ele. Ele não fazia ideia de Atos 1, 2, 3, 4, 5. Para ele tinha acabado. Mas vamos ler Marcos 16. Muitos de nós conhecem a maravilha daquele livretinho e a Pedro. E Marcos 16... O Senhor morreu, ressuscitou, lembra? Versículo 7. Marcos 16, versículo 7. O anjo apareceu para as mulheres, tal. Elas ficaram impressionadas com tudo aquilo. O Senhor ressuscitou, mas ide. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Marcos 16, 7. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, quando o Senhor nos chamou, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele mudou o nosso nome. De Simão, pega o seu nome, de Moisés, Ele nos chamou de Cefas, transformou o nosso nome. Para dizer que a vida dele em nós é forte, suficiente, é uma pedra angular mesmo, é Cristo em nós que é a esperança da glória. Mas irmãos, daquele dia da nossa salvação até o dia de hoje, e os próximos anos, esse ano de 24, que estamos indo para o fim dele, e até os próximos anos, irmãos, o Senhor está fazendo uma obra de nos transformar. Eu quero que todos nós sejamos encorajados com essa palavra de que aos seus discípulos e a Pedro, que você coloque o seu nome e creia que o Senhor nunca jamais te abandonará. A despeito das perseguições de irmãos, de irmãs, de religiosos, do mundo, dentro da família, fora da família, mas principalmente mundo religioso. Irmãos, o Senhor nunca jamais nos abandonará. Ele nos chamou e Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele sabia, irmãos, de que Ele nos transformando, passa ano, vem ano, passa ano e passa e vem os anos, Ele iria nos transformar. E esse a Pedro, irmãos, enche-nos de esperança, porque passou-se 40, 50 dias, o Senhor estava usando esse mesmo Pedro. Que o Senhor falou, não vou desistir de você. Eu sei o que eu estou fazendo com você. Você é tão caro e tão cara para mim. Você é uma pedra viva. É porque você ainda é muito imaturo ainda, Pedro. Você é ainda muito água, você é menos firmeza, você é muito instável, você é muito emocional, você realmente é mais água do que solidez. Mas esse meu espírito vai transformar você. Esse mesmo espírito está transformando você e os 11 e toda a comunidade de irmãs que vão se constituir como igreja em Jerusalém. E nos próximos meses e anos, você não faz ideia das coisas maravilhosas que eu quero usar você para ligar e desligar. As chaves que eu dei para você ligar e desligar, que a gente acabou de ler em Atos 1, 2, 3, 4, 5. Você olha para Pedro, a história dele, você não acredita que foi ele que usou. Mas, irmãos, ele teve experiências novas, frescas, com a palavra da vida. Ele não estava falando de boca para fora, ele teve a experiência com a palavra da vida, e por isso o Senhor pôde usar ele de uma maneira muito especial.
Irmãos, cada um de nós, nessa reta final aqui da mensagem, quando Pedro, a minha expectativa assim, né? Eu falei de Pedro no chamamento dele, falei de Pedro durante o período que ele viveu com a igreja em Jerusalém, e eu queria ler os últimos versículos, eu queria ler 1 Pedro, capítulo 4. É interessante, Pedro, no início da vida dele, as cartas, irmãos, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Quando a gente lê as cartas de Pedro, eu falei aqui muito da vida de Pedro, falei do chamamento dele. A gente não sabe a idade de Pedro, né? Mas vamos supor que ele tivesse uma idade parecida com a do Senhor Jesus, certo? 30 anos, se eu começo o ministério dele, digamos que ele tinha essa idade. Inclusive, tem alguns teólogos, historiadores, que estudando a história do povo de Israel, e aquele episódio quando as pessoas vieram cobrar imposto do Senhor. Pedro, e aí? Seu mestre paga ou não paga imposto? Por que eles chegaram para Pedro, né? E Pedro falou, sim, ele paga o imposto. Mas, na verdade, é interessante porque eles cobravam imposto para quem era maior de idade. Então, maior de idade, maior de 18 anos. Provavelmente Pedro, por que não chegou para os outros? Porque os outros deviam ser menores de idade. Por isso que a gente fala que os discípulos eram jovens. Mas Pedro e Jesus não, eram de maior idade. E, portanto, Pedro tinha mais de 18 anos. Mas a gente não sabe a idade exata, né? Mas o que eu quero falar, irmãos, é que digamos que ele tem a idade do Senhor, tá certo? 30 anos, 20 anos. Quando ele escreveu a primeira carta de Pedro e a segunda carta, foi escrita por volta do ano 60, 65 depois de Cristo. Digamos que ele tinha 20 anos. Irmãos, ele ficou 30 anos vivendo com a igreja em Jerusalém. No final da vida dele, ele está falando para os irmãos ali da Babilônia, né, que era o Império Romano, era chamado de Babilônia. Para alguns historiadores, e para alguns, a Babilônia, que a gente sabe que é o atual Iraque, para alguns teólogos, talvez o Senhor tenha usado Pedro até mesmo para falar naquelas regiões da Arábia, do Iraque e tal, atual Iraque. O que eu quero dizer, irmãos, é que foi uma vida inteira servindo a igreja. Imagina ele com 30 anos. Aqui, quando ele escreve as cartas de Pedro, ele está com seus 60, 65 anos. Ele ia ser martirizado logo em seguida, né? Mas no final da vida dele, irmãos, ele está escrevendo essas cartas. E as cartas dele, irmãos, estão destilando a palavra da vida. No final da vida dele, irmãos, ele está destilando amor. Ele está destilando transformação. E olha, eu quero que os irmãos leiam 1 Pedro junto comigo, 4:12, com esse prisma de alguém que está falando assim, ó, um velhinho. O hino que a gente cantou, o hino 179, eu quero falar aqui para os irmãos de cabeça branca e para as irmãs de cabeça branca. Ainda em velhice meu povo irá, meu terno e constante amor desfrutar. Qual nívea coroa, as cãs lhe serão, as cãs, irmãos, são os cabelos. Qual nívea, os cabelos brancos lhe serão, mas os cabelos brancos lhe serão uma coroa. Irmã Lígia, tudo que você viu nessa vida, irmã, tudo que você passou nessa vida, na igreja, antes de conhecer o Senhor, todo o sofrimento, toda a luta, estou usando a irmã Lígia como exemplo para todas as irmãs e irmãos que estão caminhando há décadas com o Senhor, lutando todas as pelejas. Os cabelos brancos se tornaram brancos por conta de muita angústia, de muito sofrer, mas se tornaram a nossa coroa, e eles descanso em meu seio terão. Irmãos, esse descanso que o Senhor nos promete, a coroa da vida que o Senhor nos promete, irmãos, é um consolo tão maravilhoso, não é? Imagina Pedro falando, ele está com o cabelinho branco, olhando toda a vida dele, desde quando o Senhor falou, você não é Simão, não, seu nome é Pedro, você vai ser transformado. De lá para cá, irmãos, 30 anos vivendo a igreja de Jerusalém, aquela bagaceira, junto com muita bênção e coisas extraordinárias dos milagres de Deus.
e também da bagaceira, dos religiosos perseguindo, dos políticos perseguindo, da política perseguindo ao ponto de Pedro ser martirizado. Eu não sou digno de ser crucificado do jeito que o Senhor me coloca aí de cabeça para baixo para eu ser martirizado. Império Romano, Estado. Mas olha o versículo 12. Ele está olhando para a vida dele toda para dizer uma coisa extraordinária, para muito nos consolar. A gente lê esse versículo, mas às vezes a gente não lê pensando em toda a história da vida de Pedro, que provou a palavra da vida. E foi porque ele provou a palavra da vida que ele pôde dizer coisas como essas aqui, ó. Amados. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Porque assim, eu estranhei, viu? Eu estranhei quando eu estava naquela prisão, aquelas 3 prisões. Quando o Senhor me chamou de diabo. Quando o Senhor me chamou de diabo. Arreda-te de mim, Satanás. Eu estranhei demais. Foi muito duro o que aquela irmã falou comigo. Foi muito duro o que aquele irmão falou comigo. Para mim ali tinha acabado. Aquelas prisões todas. Mas o Senhor não desistiu de mim. O Senhor sabia o que eu precisava, o que Ele estava fazendo comigo. Eu passei por tudo isso. Aí Ele está falando, amados, percebe o espírito com que Ele está falando, irmãos? Ele está falando, não estranheis. Eu estranhei, mas passou-se os anos. Eu entendi. As mulheres chegaram e falaram, o anjo diz para os discípulos, e a Pedro. Aquele momento eu entendi que quando o Senhor me chamou de diabo, é porque Ele queria que eu entendesse que no meu ego, da minha emoção mais profunda, que eu achava que era algo tão precioso, Satanás estava escondido ali, mas ele queria queimar aquilo, ele queria retirar aquilo, porque Ele me ama. Por que eu sei que Ele me ama? Porque Ele lembrou de mim. Por que eu sei que Ele me ama? Porque Ele falou, e a Moisés, e a você. A intenção dele é tão pura, é tão maravilhosa. Ele me ama, Ele lembrou de mim. Em todas aquelas prisões, 3 prisões, foi duro, estranho, por amor a Jesus, separar numa prisão, você viver angústias, que, poxa, isso não é coisa de filho de Deus. Mas Ele me libertou de todas elas. Por isso, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Na revelação de sua glória, os cabelos brancos são a coroa da vida, irmãos. Cabelos brancos, Osmarzinho, é a sua coroa, os seus cabelos brancos. Cada um dos irmãos e das irmãs com seus cabelos brancos de luta por amor à igreja e por amor ao Senhor, são a nossa coroa. A gente pode se alegrar e exultar se provarmos, estivermos tendo experiências novas com a palavra da vida. Nós vamos conseguir um dia dizer, como Pedro está dizendo, que se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão ou malfeitor. 1 Pedro 5,15. Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Irmão, o Senhor está nos julgando. Todas as perseguições e lutas inimagináveis que a gente está passando, é porque o Senhor está julgando a nossa casa. O tempo de julgar a casa de Deus, irmãos, é agora. Porque nós queremos reinar com o Senhor. Irmãos, nós não estamos navegando e nadando esses anos todos para a gente morrer na praia. Não pode, irmãos. O Senhor sabe o que está fazendo.
Ele está nos transformando, e aí ele fala, né? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amados, essa expressão, irmãos, é tão amorosa, não é? De um homem maduro, de um homem transformado, de uma irmã transformada. Não estranheis o fogo ardente. Esse fogo, irmãos, está nos provando, está nos tornando maduros. Deus está nos transformando de pessoas, irmãos e irmãs, que são mais água para se tornar mais firmes, tão inconstantes, em servos e servas mais constantes. Tão instáveis e tão pouco confiáveis, que conhecem tão pouco de si, mas que com as provas e sofrimentos de todas as direções e lados, vão aprendendo a se conhecer, e vão aprendendo a provar que a palavra da vida, que essa palavra, ela é real, e transforma, e muda, e converte, e muda por dentro, de dentro para fora. Ela é real, ela é viva, e é isso, irmãos, que vai nos habilitando com o tempo, para assumir certas responsabilidades, de usar essas chaves, porque o Senhor nos transformou. Talvez agora, hoje, a gente não possa usar algumas chaves. Eu não posso deixar a chave do carro com Lídia, porque ela não é madura ainda, ela ainda não sabe. Não posso deixar a chave de casa com Sofia, porque é uma criança ainda, entendeu? Irmãos, Deus quer deixar a chave com a gente. Dar-te-ei as chaves. Mas na hora que o Senhor falou aquilo com Pedro, 2 horas depois ele estava sendo usado por Satanás. Não, mas vai chegar o tempo. Ele vai ser amadurecido. Ela vai crescer em vida. Nós vamos crescer, irmãos. Nós estamos crescendo. Nós estamos amadurecendo. No tempo certo, essa chave vai ser colocada nas nossas mãos para nós ligarmos e desligarmos coisas na igreja, coisas na nossa família, coisas nessa cidade, de uma esfera, de uma escala talvez maior, mas o que nós damos conta hoje é do que nós temos agora. Sejamos fiéis no pouco que o Senhor nos deu, mas Ele vai nos confiar muito, se nós permanecermos olhando para Ele, seguindo a nossa jornada, provando a palavra da vida. Jesus é o Senhor. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém.